Então, boa tarde a todas e todos. É uma enorme satisfação estar aqui participando dessa mesa. Na verdade, eu me sinto assim muito honrada de poder compartilhar a mesa então com a Kate, com a Ana Paula, também com o nosso colega Pablo está fazendo a mediação, e não tenho dúvidas de que as falas delas foram muito mais enriquecedoras do que o que eu poderia trazer. Então, de certa forma, eu vou tentar até não usar os meus 20 minutos para a gente ter mais tempo de debate, poder aproveitar um pouco mais. De fato, eu venho pesquisando, então, já, enfim, ao longo de toda a minha trajetória acadêmica, questões socioambientais, mas queimadas não são exatamente um tema com o qual eu tenho algum nível de especialidade, muito pelo contrário, né? Então, a minha entrada aqui vai ser mais nesse sentido de contribuir por esse olhar de uma certa sociologia ambiental, estudo de ciência e tecnologia, para a gente tentar fazer a discussão um pouco a partir dali, mas também fazendo essa salvaguarda, né, que a Ana Paula fez, de que não, enfim, não é a fala de uma especialista nesse tema. Bom, de toda forma, então, como eu falei, eu fico muito feliz de poder participar desse debate, sobretudo de poder aprender com as colegas, né? E porque eu acho também que, de fato, a gente tem tido, né, ao longo desse ano, uma profusão de questões ambientais adentrando o espaço público, né, e a arena pública de debate de uma forma muito presente. É até difícil de acompanhar às vezes, porque a gente está tendo tanta desastres, crimes se sucedendo, todos de escalas também tão grandes, né, que eu estava até comentando com algumas pessoas. Acho que quando a gente começou a organizar, acho que quando o pessoal aqui, né, do ILEA, que eu agradeço também o convite, começou a organizar, a gente estava fazendo uma discussão mais sobre mudanças climáticas até, e daqui a pouco veio o tema das queimadas. Agora, a bola da vez, e que eu acho que a gente precisa discutir, é o derramamento de óleo, né, em toda a costa do litoral do Nordeste. Então, a gente está tendo uma série de temas que a gente precisa, de fato, discuti-los, pensar junto, e a partir desse momento de encontros, né, entre diferentes trajetórias, diferentes áreas disciplinares, que é o que o ILEA promove, a gente também, sobretudo, pensar formas de agir diante de tudo isso, né? Então, acho que nosso desafio também passa muito por ali. Bom, mas então, em relação às queimadas especificamente, né? Então, acho que todo mundo se lembra que um acontecimento bastante marcante, que no dia 19 de agosto desse ano, né, é quando que isso começa a se tornar essa questão pública de que, bom, precisamos falar sobre queimadas. Então, no dia 19 de agosto desse ano, às 3 da tarde, né, o céu de São Paulo escureceu abruptamente, né? Não era uma chuva que se formava, não parecia com nenhum fenômeno meteorológico conhecido, né? E aí a sensação compartilhada e logo expressada nas redes sociais, começaram a ter uma série de postagens, Twitter, Facebook, etc., retomavam um medo que é anedoticamente atribuído aos gauleses, né, ali do Asterix, que é o medo de que o céu desabasse sobre suas cabeças. A gente começou a ouvir relatos das pessoas. E aí uma pequena nota assim, pessoal, a minha irmã mora em São Paulo, e aí nesse dia ela começou a mandar fotos do céu, de fato falando, gente, eu nunca vi isso, o que está acontecendo, né? E era o que estava também repercutindo nas redes sociais. Então, esse medo de que o céu desabasse sobre suas cabeças, né? Logo a partir dali, começou uma profusão de explicações, ou principalmente de tentativas de explicações, muito no calor do momento, até que se estabeleceu a possível causalidade, né? A razão dessa queda do céu, que estava sendo presenciada, né? Eram as queimadas ostensivas na Amazônia. De fato, e aí, então, a partir do momento que se identificou isso, começou a ser também trazido à tona e ganhar algum relevo, né? De fato, já havia várias semanas que a gente tinha relatos de moradores de Manaus, moradores de Porto Velho, né, denunciando mesmo, e de várias outras cidades também, denunciando a intensidade do processo, que ainda que recorrente, nesse ano tomou proporções, né, nesse ano de 2019, tomou proporções muito mais dramáticas, né. E aí, a partir de então, uma série de repercussões e
acontecimentos políticos se sucederam, ganharam a mídia e ganharam, então, o debate público. Virou notícia, né? Virou questão. E foi ganhando, ampliando em escala, né? O que eu gostaria, então, de discutir muito sucintamente com vocês é que esse acontecimento demonstra de uma forma muito explícita como que é a relação entre ciência e política, né, que é uma outra forma de a gente pensar a relação entre natureza e sociedade, são relações completamente imbricadas, ou seja, ainda que muitas vezes sejam apresentadas como completamente diferentes, né, na prática a gente tem um embaralhamento de tudo isso. E esse embaralhamento é completamente central para a nossa democracia. A gente não pode negligenciar, então, essas interrelações, né? Bom, e aí eu gostaria, então, de, nessa perspectiva, né, começar remetendo a uma citação de um autor que é um sociólogo, filósofo, antropólogo, uma pessoa que brinca assim, é meio indisciplinada, né? Ou seja, não respeita muito essas cartografias disciplinares, que é um francês chamado Bruno Latour. Tem uma citação dele que eu acho que é muito repetida e que, nesse caso, se aplicaria também de uma forma muito pertinente, que é a seguinte, eu cito agora, ele diz: o buraco de ozônio, bom, é um texto que ele escreveu na década de 90, e na década de 90 a grande questão era o buraco da camada de ozônio, né? E aí ele fala: o buraco de ozônio é por demais social e por demais narrado para ser realmente natural. As estratégias das firmas e dos chefes de Estado, demasiado cheias de reações químicas para serem reduzidas ao poder e ao interesse. O discurso da ecosfera, por demais real e social, para ser reduzido a efeitos de sentido. Ou seja, o que ele está querendo enfatizar? Não tem como a gente tratar algo como apenas sentido, apenas linguagem, apenas a forma como as pessoas representam, então, suas preocupações quanto ao futuro, assim como também não é só uma relação, ainda que estejam presentes essas relações de sentido, elas não explicam exclusivamente o que acontece, assim como não são apenas tramas de poder de chefes de Estado, ainda que essas tramas também estejam presentes, e ainda que a gente tenha, de fato, nesse caso, né, diferenças na concentração dos gases atmosféricos, a gente também tem narrativas sobre isso que interferem no curso, interferem na forma como a gente vai lidar com essas mudanças na concentração. Ou seja, se a gente tratar como caixinhas separadas, a gente perde o todo, a complexidade do problema. E a gente precisa, então, de abordagens que sejam mais indisciplinadas, no sentido de transitar melhor entre poder, efeitos de sentido e materialidades do tipo taxas de concentração de gases. A meu ver, e um pouco o que eu queria propor e discutir com vocês, é que nesse caso das queimadas aconteceu exatamente isso. A gente tinha, e a gente tem, né, de fato, uma materialidade importante, a gente tem a floresta queimando, a gente tem usos políticos disso e a gente tem discurso sobre isso. E tudo isso de uma forma muito entremesclada, muito embaralhada. E a gente precisa pensar isso junto para que a gente possa agir diante disso. Para discutir, então, a esse respeito, eu queria enfatizar apenas 3 pontos desse problema, né, desse fenômeno dessas queimadas. Um primeiro são as controvérsias em torno dos dados. Então, a gente teve um nível do debate público sobre o tema, que foi uma disputa científica sobre o quanto que essas queimadas eram naturais ou não, né? E aí um pouco essa acusação, né, que a Kate retoma: não, a Amazônia queima mesmo, então quem que está queimando? E aí o quanto que essa queimada esse ano foi maior ou não foi? Então teve toda uma disputa da ordem do uso dos dados, né? Um segundo aspecto, que é a construção do problema ambiental, ou seja, o quanto que isso é um problema ambiental e como que a gente age diante disso. E, finalmente, retomar essa ideia da queda do céu, que eu acho que também é bastante importante. Bom, então, em relação a esse primeiro aspecto, né, do uso dos dados, os dados, na verdade, essa controvérsia e essa disputa política em torno das queimadas, se ela eclodiu de uma forma bastante eloquente, né, ali no final de agosto, na verdade ela começou um pouco antes, com as disputas a respeito dos dados do desmatamento na Amazônia, né? E a Ana Paula já trouxe um pouco isso. Acho que todos vocês devem ter acompanhado toda aquela
aquele bate-boca, né, mesmo, entre o atualmente ex-diretor do INPE, né, Ricardo Galvão, e o ministro do Meio Ambiente, o presidente, né, e todos descredibilizando o trabalho, né, do então diretor do INPE, e depois, posteriormente, a sua demissão, e tudo muito a partir da divulgação da informação de que o desmatamento, que foi mais ou menos no final de julho, início de agosto, né, de que o desmatamento na Amazônia cresceu 50% em 2019, né, e 2019, então, sendo justamente o primeiro ano do governo, né, presidencial de Jair Bolsonaro, que foi uma pessoa que abertamente, na sua campanha política, falou, né, contra o IBAMA, com essas falácias de indústria de multa, né, do IBAMA, e contra a fiscalização ambiental, né, e sobretudo, colocando a fiscalização ambiental como uma marionete de ONGs que, na verdade, estariam interessadas, né, teriam interesses escusos e não ditos, né, a respeito da preservação ambiental, ou seja, todo discurso de preservação ambiental seria apenas uma fachada, né, para velar o interesse real dessas ONGs, que seriam um interesse de subjugação do país, né, às outras potências mundiais, enfim, toda uma lógica conspiracionista, né? E aí, então, justamente no primeiro ano de governo do Jair Bolsonaro, a gente tem os dados apontando para um crescimento do desmatamento de 50%, né? E esses dados foram apresentados por foram colhidos, né, a partir de um sistema de monitoramento, né, que é um sistema que chama DETER, né, e é uma das vias de monitoramento dos dados sobre a Amazônia produzidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né. Então, o DETER é considerado o sistema rápido de alertas do INPE, né? E aí esse sistema, então, começou a ser vilipendiado, então, pelo Bolsonaro e pelo ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, né? É interessante que aí uma boa parte, então, da discussão não foi duas coisas, assim, acho que primeiro a gente tem um deslocamento do lugar do desmatamento, ou mais precisamente do combate ao desmatamento, na política nacional e internacional. O Brasil, como a Ana Paula já colocou, durante assim, muitos anos, durante uma década, se posicionou nos acordos internacionais, nas negociações, nas arenas internacionais de discussão ambiental, com um certo protagonismo, muito a partir da sua capacidade de reduzir o desmatamento, né? E essa redução do desmatamento como uma estratégia prioritária, então, de mitigação às mudanças climáticas do Brasil. E por conseguir uma redução bastante efetiva desses dados de desmatamento, né, no período entre 2004 e 2012, o Brasil conseguiu, então, se credibilizar nessas arenas internacionais de negociação e colocar, de fato, algumas das propostas do governo brasileiro foram, claro, com transformações, foram se colocando como propostas completamente abarcadas pelos fóruns internacionais de negociação de mudanças climáticas, como, por exemplo, a ideia das responsabilidades comuns mais compartilhadas, comuns mais diferenciadas, né? A ideia das contribuições nacionalmente determinadas de cada país em relação às mudanças climáticas. Tudo isso foi formulado muito em diálogo com o Brasil, né, com a posição do Estado brasileiro, a partir desse protagonismo que o Brasil conseguiu ao mostrar um esforço de redução de desmatamento importante e, sobretudo, esse esforço conseguindo resultados bastante positivos. Então, tem uma primeira coisa que é se retirar, então, essa centralidade do combate ao desmatamento como uma pauta prioritária, né, do governo brasileiro, o que desmorona, em boa medida, né, a posição do Brasil nessas negociações. Uma segunda questão, então, para além desse deslocamento, é que
mais do que, ainda que esse deslocamento esteja claro, esteja nítido, ele não é argumentado enquanto tal, do tipo, a gente não nos interessa mais combater o desmatamento. Em vez de se falar isso abertamente, o que se falou foi, esses dados não são confiáveis, né? Então, a gente tem um ocultamento mesmo da dimensão mais propriamente política, ou seja, se a gente afirma desmatamento é uma questão prioritária, não é prioritária, a gente pode discutir politicamente a relevância do combate ou não ao desmatamento. O que o governo atual fez, em vez de levar para o debate a discussão política, foi falar, não vem ao caso se reduzir o desmatamento é ou não importante. O que vem ao caso é que o deter não é confiável, né? E aí, com esse tipo de argumentação, o que faz é despolitizar o debate, porque o debate se torna, então, uma controvérsia científica, uma controvérsia em torno dos dados. O que eles começaram, e até teve aquele episódio bastante lamentável, na verdade, mas emblemático, né, que foi o debate entre o Ricardo Galvão e o Rodrigo Salles. O que o Rodrigo Salles fazia o tempo todo era apresentar dados alternativos, para, de uma forma, tentar descredibilizar a fala, né, do Ricardo Salles enquanto uma autoridade científica legítima. Então, é uma desautorização da ciência, falando que é uma ciência imprecisa, né, e etc. Então isso é uma forma muito importante de se esvaziar o debate político. Então, só retomando, né, o sistema DT, ele foi criado em 2004, né, ele é considerado justamente um dos responsáveis pela redução da velocidade de desmatamento na Amazônia. Então, se o Brasil, né, conquistou essa credibilidade ao apresentar esses dados de redução, em boa medida se deve ao DETER, né, e aí os dados que a gente tem é que esse desmatamento, ele reduziu 83%, então, né, entre 2004 e 2012, e o DETER, ele é importante nisso, esse sistema, ele é importante nisso, porque ele fornece alertas diários. Então, diferentemente de outros programas como o PRODES, como outros sistemas de monitoramento do INPE, a funcionalidade dele é diariamente emitir boletins de como estão, a partir da visualização ali dos satélites, de onde está tendo foco de desmatamento, e aí, a partir desse boletim, esses boletins são usados, né, são recebidos pelo IBAMA, e o IBAMA pode, então, mandar equipes, né, de fiscais a campo para, no momento, autuar os desmatadores e impedir, então, isso que é considerado um crime ambiental. Ou seja, a gente também está falando de uma coisa que não é exatamente discutível se deve ou não ser combatida, porque o desmatamento é considerado pelo Código Florestal Brasileiro como um crime ambiental, né? Segundo os dados do MAP Biomas Alerta, né, que usa imagens do DT e também de outros sistemas de detecção rápida, 95% do desmatamento da Amazônia é ilegal. Então, é muito importante a gente ter, uma taxa absurda, né, 95%, não tem nada a ver, né, com aquelas outras formas de uso do fogo que a Kate estava falando. E aí tem um sistema que imediatamente identifica, né, no ato, no momento do desmatamento, onde ele está ocorrendo, e pode mandar fiscais. Foi durante, né, toda a primeira década dos anos 2000 uma forma bastante eficiente de se combater esse desmatamento, né? Bom, o DETER, ele é um sistema que vem sendo utilizado desde 2004, né, mas, como eu já falei, ele não é o único, e porque exatamente tem sido colocado como uma estratégia de Estado mesmo, investir em tecnologias eficientes e, sobretudo, em um órgão eficiente de pesquisa voltada para ação política, pesquisa que produza evidências científicas que possam pautar ações políticas com a melhor tecnologia disponível, que é o INPE. Então, o INPE, ele atua nessa área de geoinformação e sensoriamento remoto desde os anos 70, desde 1970, né? E hoje é considerado mundialmente como um dos principais centros de produção desse tipo de informação. Até curiosidade, o Brasil, a partir do INPE, é um dos poucos países que possui modelos próprios de formulação de cenários de mudanças climáticas, o que também geopoliticamente é extremamente importante, porque toda essa negociação sobre meta de redução de
as metas de ações, né, de mitigação, ações de adaptação, o quanto que a gente precisa e como a gente precisa agir para evitar que a temperatura média da Terra chegue ou não ao aumento de 2 graus Celsius, etc. Tudo isso é feito a partir de cenários, né, a partir de modelagens climáticas, né, e esse conhecimento sobre como produzir essas modelagens, ele é extremamente concentrado em alguns países. E aí os países que são donos, né, do conhecimento, ou seja, que são capazes de produzir esses cenários, acabam ditando os rumos dessa ação climática global. Ou seja, o Brasil ter conhecimento suficiente para produzir cenários, para produzir modelos que são confiáveis, coloca o Brasil também numa posição de negociação muito mais favorável do que se ele não tivesse. E o INPE detém também esses modelos, né? Então, isso é uma decisão estratégica de governo que veio sendo tomada, né? Então, mais do que de governo de Estado, porque justamente atravessou diferentes governos, né? Em relação especificamente ao desmatamento, os principais sistemas de monitoramento são esses, o PRODES e o DETER, né? E os dados gerados por esses monitoramentos, eles vêm sendo utilizados, então, pelos sucessivos governos federais, né? Desde o final da década de 80, como subsídios às políticas ambientais, né? E também como subsídios às políticas relacionadas às mudanças climáticas, ou seja, é um tipo de ciência muito específico que serve à formulação e ação de políticas públicas, né? Então, por um lado, a gente tem o conhecimento técnico-científico embasando essa formulação de políticas públicas e, por outro lado, em outros momentos, a gente tem esse mesmo conhecimento sendo alvo de questionamentos quanto a seus resultados, como a gente viu agora de uma forma muito incisiva, mas não pela primeira vez, né? Na verdade, o próprio DETER, em 2008, já tinha sido objeto também de uma controvérsia muito grande. Em 2008 foi outro momento em que os alertas de desmatamento dispararam, e aí naquele momento, o então governador do Mato Grosso era o Blairo Maggi, né, que é um conhecido sojicultor, e ele questionou publicamente os dados a partir de uma imagem de satélite paga por ele. Então, o que o Maggi fez, né? Ele era considerado, então, o grande rei da soja, né? O que ele fez? Ele pagou uma consultoria por conta própria, isso enquanto governador do estado do Mato Grosso, para produzir dados alternativos e disputar, então, com o INPE, né? Disputar com o DETER quem que estaria certo a respeito desses dados, porque a argumentação era basicamente a mesma. Esses dados estão errados, não, isso não é compatível com o desmatamento que a gente tem observado. E aí, naquele momento, em 2008, a checagem dos alertas em loco mostrou que o INPE estava certo, né? Então, dessa vez, de novo, a gente teve essa controvérsia, mas a gente não chegou até essa checagem em loco. Por outro lado, os acontecimentos que se sucederam confirmaram, né, que os dados do DT estavam, de fato, muito mais confiáveis do que estavam sendo questionados. De todo modo, o que eu queria enfatizar é o quanto que o conhecimento científico, então, ele é modulado por essas pressões políticas, ou seja, por uma parte, ele só é possível por uma motivação política, ou seja, essa decisão do Estado em investir na produção de conhecimento para embasar políticas, né, formulação de políticas e ações de fiscalização, por exemplo, como também ele é descredibilizado ou vulnerabilizado de acordo também com interesses. Bom, daí passando para o segundo tópico, que é a construção do problema ambiental. O que a gente viu a partir dali? Então, a gente teve todo esse questionamento dos dados, dos matamentos, e aí, de repente, gera essa crise, né, essa fumaça, essa grande nuvem de fumaça. Primeiro começa a causar, né, perplexidade nas capitais, né, do norte, e ela vai descendo e chega a São Paulo e causa essa grande comoção em um momento em que estava se preparando um encontro, né, do G8. Então também teve esse timing político que foi uma coincidência, mas que foi bastante importante, porque neste momento, então, essa crise na Amazônia, como foi chamada, mobilizou governos em diferentes partes do mundo. Então, não era mais uma questão apenas interna, nacional, no Brasil, mas era uma discussão que colocou o Brasil no centro das atenções, gerando uma crise que foi considerada sem precedentes durante a democracia para a política externa no Brasil. Então, a gente viu uma série de falas do
a presidente da França, né, do Macron, da chanceler da Alemanha, enfim, uma série de grandes lideranças políticas comentando a respeito da crise da Amazônia e é interessante ver como que na fala de cada uma dessas lideranças, o problema era enquadrado de uma forma ligeiramente diferente e atendia a interesses que eram também ligeiramente diferentes. Então, em cada gesto, em cada ação, em cada fala pública, né, os líderes eles calculavam os efeitos de suas ações, sobretudo entre seus próprios eleitores e interesses nacionais. Ou seja, ao mesmo tempo em que eles estavam fazendo a defesa da Amazônia enquanto patrimônio da humanidade, tinham agendas protecionistas em relação às suas próprias agriculturas que estavam sendo negociadas e que a partir dali eles começaram a tensionar também. Isso nos lembra um outro autor da sociologia ambiental, que é o John Hannigan, um canadense, que ele vai dizer que uma situação só se torna um problema ambiental quando ela é construída enquanto tal. Ou seja, ele vai falar, os problemas ambientais, ainda que eles tenham uma base objetiva, eles não são um resultado direto dessa, por exemplo, da poluição do rio. O exemplo que ele dá mais didático, digamos assim, ele fala, na cidade onde ele nasceu tinha um rio, e esse rio, em determinado momento, começou a ser bastante contaminado por dejetos de uma indústria que se implantou na região suburbana ali dessa cidade. Esses dejetos poluindo o rio eram vistos como algo muito bonito. O rio estar poluído era visto como um sinal de progresso. Era, olha que bom, nossa cidade está crescendo, né? Então, o mesmo rio poluído era visto, poxa, isso como uma coisa positiva. Passados alguns anos, começou a se tornar inaceitável um rio ser tão poluído. Então, a partir dali, ele vai falar que a gente precisa de etapas de construção do problema ambiental, ou seja, não é só a base física, mas ele precisa ser entendido como tal. Nesse caso das queimadas da Amazônia, a gente consegue ver, eu até usei isso como exercício em aula, porque na época eu estava ministrando a disciplina de Sociologia Ambiental, e um dos autores que a gente ia discutir era esse, em aula a gente fez essa construção. Dava para ver exatamente as etapas da construção de um problema ambiental, que passa por produzir imagens que sejam bastante apelativas, no sentido de serem muito tocantes, conseguir mobilizar interesses diferentes, produzir um discurso público. E a gente viu essas lideranças políticas se transformando essas queimadas, essa fumaça, em, então, um problema ambiental, ou seja, algo que mobiliza diferentes interesses. Falei que eu ia falar pouco, mas acho que eu já estou falando muito, né? Então, eu vou passar um pouco mais rápido e vou para o último tópico, que é justamente a queda do céu. Por que a queda do céu? Bom, primeiro, essa foi a fala, né, a reação primeira das pessoas que presenciaram esse momento lá do céu escurecendo abruptamente em São Paulo. Mas eu acho interessante a gente falar a queda do céu, porque em 2015 foi publicado um livro, não sei se todos vocês conhecem, senão eu recomendo fortemente que procurem conhecer, um livro com dois autores, que são o Davi Copenhague e o Bruce Albert. O Davi Copenhague, então, é um indígena, uma liderança indígena que atua publicamente, né, promovendo discursos, fazendo quase que assim, uma tarefa pedagógica de explicar para as pessoas, né, muito sobre o mundo indígena e tentar estabelecer diálogos, pelo menos desde a década de 80. E o Bruce Albert é um etnólogo, é um antropólogo que o acompanha há mais de 30 anos, né? Então, o Davi Copenhague, ele fez relatos, né, em língua Yanomami para o Bruce Albert. O Bruce Albert, então, traduziu esses relatos, eles discutiram muito sobre isso, e a partir dali, eles produziram essa publicação. Foi uma publicação que saiu primeiro na França, né, e em 2015 foi publicado pela Companhia das Letras aqui no Brasil, né, e é um livro enorme, assim, mas extremamente rico, extremamente interessante, né? E basicamente nesse livro, ele chama A Queda do Céu, exatamente, né? E nesse livro, o Davi Copenhague, que é esse líder Yanomami, ele relata então a sua história e suas meditações de xamã, né, frente ao contato do seu povo com os não indígenas, e esse contato extremamente predatório, né, então seu povo sofrendo, né, e a gente sabe muito, tem um vasto material sobre o quanto que os Yanomamis têm historicamente sido
enfim, tem sofrido uma série de situações dramáticas na relação com o não indígena, né, com o povo não indígena, e a tradução do termo Yanomami para os que seriam os brancos ou os não indígenas é o povo da mercadoria, né? Então isso é muito interessante, assim, que acho que eles conseguiram captar muito bem o que move, né, essa sociedade envolvente, né? E ele vai relatando, então, as dificuldades e os desafios da manutenção da existência Yanomami frente, né, à relação com o povo da mercadoria desde a década de 60. E aí, no final do livro, né, então, nos últimos capítulos, o Davi ele alerta, e é quase que em tom profético, assim, ele tem um tom bem, assim, enquanto xamã, né, falando que vai acontecer, ele diz que quando a Amazônia sucumbir à devastação desenfreada e o último xamã morrer, o céu cairá sobre todos e será o fim do mundo. Então ele fala, olha, hoje a gente está nesse cenário que é dramático porque a gente ainda tem xamãs e estão segurando um pouco. Na hora que a gente não tiver mais Amazônia, na hora que a gente não tiver mais xamãs, vai desabar. E isso vai fazer com que não só os Yanomamis morram, que todo mundo morra, né? Que será o fim do mundo. E exatamente esse fim do mundo por a queda do céu. Eu acho bastante emblemático, bastante significativo que essa mobilização toda para começar a discutir de uma forma mais séria, né, o que está acontecendo na Amazônia, o modelo de desenvolvimento, esses usos e abusos políticos que a gente tem visto em relação à política ambiental, tenham eclodido a partir dessa sensação de que o céu estava mesmo desabando, né, e desabando em São Paulo, né, assim, porque precisou chegar em São Paulo para que isso se tornasse uma questão. Enquanto estava em Manaus, Porto Velho, isso não virou uma questão pública. Mas quando em São Paulo começou a se sentir isso, de fato, isso virou um tema. Então eu queria encerrar, pulando um pouco, falando isso, né? Como que a gente vai ouvir, quando que a gente vai ouvir esse chamado, e sobretudo que a gente vai começar a levar isso a sério, né? Essa é uma questão, a meu ver, extremamente central para a gente pensar quais as condições de democracia em contexto de antropoceno, né? Enfim, a gente pode discutir um pouco esse contexto de antropoceno no debate, se for do interesse de vocês, e, sobretudo, como que nós vamos orientar a nossa prática, né, e nossa ação política nesse contexto, como bem disse a Kate, né? O que a gente está fazendo em relação a isso. É isso.